Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Cristiane Gazana, que eu chamo de Cris Gazana e muita gente a conhece como Cris Gazana. Muito obrigada por estar aqui hoje. A Cris, ela é jornalista, musicoterapeuta, mas eu acho melhor ela se apresentar, né, Cris? Quer se apresentar para gente? Sim, bom, em primeiro lugar, olá pessoal, muito obrigada, Sandra, pelo convite de poder participar aqui do Grafolojando. Para mim é uma honra estar aqui com você, Ah, imagina, tão você merece querida, estar aqui, e há né? muito tempo, né? Nossa jornada juntas aí de tanto tempo, né? É verdade. Bom, você abriu dizendo que eu sou jornalista e musicoterapeuta, coisas complexas, né? E Sim, aparentemente antagônicas, né? aham. Sou jornalista, sim, minha primeira formação foi em jornalismo, fui muito para a área de marketing também, e com o passar dos anos eu fui migrando, e hoje, quem é a Cristiane, né? Quem é a Cris Gazana? Eu trabalho como consultora de comunicação e de conteúdo para empresas de treinamento e desenvolvimento, conteúdos para RH, então acabei me especializando em conteúdos para RH, Uhum. dentro da parte da comunicação, e sou também musicoterapeuta, que a musicoterapia ela veio caminhando ao longo dos anos, e hoje eu alio tanto a experiência de RH com a comunicação, quanto a música para quê? Para criar experiências, vivências para as pessoas, para as empresas, focadas no treinamento, desenvolvimento, bem-estar, enfim. Ai, que lindo. Mas você também é cantora, né? Também sou Ah, cantora, sou me cantora. conte um pouco sobre isso. Aí já é o lado artístico da Cris Gazana, né? Aham. Na verdade, o canto ele veio antes de tudo isso. Ele vinha como algo paralelo. Eu Uhum. trabalhava já com comunicação, já formada há muito tempo, entrou como um hobby e foi ganhando espaço e foi me levando a outras experiências com a música até fazer com que eu chegasse na Nos dias musicoterapia de nos hoje. dias de hoje, exatamente. Os desafios, né, da E como jornada. que é esse trabalho de musicoterapeuta? Bom, Você trabalha individualmente? Você trabalha na clínica? uhum. Como é que é? Bom, para quem não sabe, musicoterapia é uma prática é uma prática terapêutica, um processo terapêutico, só que a gente utiliza a música, os elementos da música para diversos objetivos. Uhum. Primeiro, objetivos de saúde, né? Então, tanto a gente pode trabalhar com a música para uma reabilitação de alguma pessoa que tenha sido acometida, por exemplo, por um AVC, enfim. A gente pode trabalhar no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento infantil, né? Enfim, a parte clínica, que é focada na saúde. E você trabalha tanto com adultos como com crianças também? Você falou de criança? Adultos, crianças, idosos, em qualquer Hum, idade e para qualquer objetivo dentro da saúde e do bem-estar. aham, Então, a musicoterapia ele tem esse foco que é clínico, mas também tem um foco que ele é um pouco mais amplo, que olha o bem-estar como um todo. uhum, Então, também posso aplicar a musicoterapia para grupos. Para uhum, quê? Para trabalhar diversos temas, desde depressão, ansiedade, né? Posso trabalhar também temas como o feminino, uhum. né? Então, qualquer tema que eu queira amparar ou que eu realmente precise tratar, a musicoterapia pode auxiliar nesse processo. Os trabalhos em equipe, por exemplo, você consegue fazer Também, né? na Como é empresa. exato, a musicoterapia ela tem um segmento que é a musicoterapia organizacional. E aí, como é que isso acontece? A empresa tem alguns desafios, por exemplo, de clima, né? De adaptação à cultura.
ou alguns desafios de colaboração entre colaboradores, né, entre funcionários. E a musicoterapia ela pode vir para ajudar nesse processo, seja de adaptação à cultura, seja para estimular a colaboração, engajamento, Olha melhorar que o clima. bacana. E é Isso é um muito tema bem legal. diferente, né? Exato, é bastante Assim, diferente, ainda pouco utilizado pelas organizações, né? você acha que as organizações têm alguma restrição quando você propõe um trabalho musical com as pessoas? Uma Depende, experiência musical? depende da cultura da empresa. Aham. Hoje, as empresas elas estão um pouco mais abertas a isso, porque o perfil dos funcionários hoje é bastante diverso, Uhum. né? Então, muitas empresas hoje elas estão mais abertas a utilizar vivências musicais para trabalhar essas questões todas que eu já comentei. Por quê? Porque é uma experiência leve e lúdica, Uhum. né? E é mais do que comprovado que nós, seres humanos, né, a gente aprende e lida melhor com as coisas quando a gente primeiro pratica e quando a gente está numa posição mais confortável, Uhum. né? E a música ela traz essa leveza para o tema. Uhum. E quando a gente aplica uma experiência musical, que eu chamo de experiência, às vezes chamo também de vivência, em equipes, as pessoas começam a desenvolver as suas habilidades e suas competências, né? Elas começam a, por exemplo, colaborar entre si, a criar empatia com o outro sem elas perceberem, Aham. Isso é muito produzindo, bacana, né? Uhum. exatamente, produzindo música. Ah, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei, né? Muita gente trava dizendo, não, eu não sei tocar nada, não precisa. Sabe batucar, né? Pelo menos. A música, Não ela. precisa cantar necessariamente, né? Mas você canta no banheiro, você canta, você batuca em algum lugar, de alguma maneira você toca algum, faz algum tipo de som que alegra seu dia, enfim. Quando você canta uma música daquela que da qual você se identifica, né? Exatamente. Então, o seu trabalho, desculpe te interromper, mas o seu trabalho é tanto com a voz, ou seja, fazer com que as pessoas cantem alguma canção, como trabalhar com instrumentos. Como é que é isso? Sim. Bom, aí tudo depende do objetivo da empresa e também do perfil das pessoas. Uhum. Mas o mais importante de tudo, eu acho que vale frisar, é que somos todos seres musicais, Sim. né? Uhum. Canto mal, não toco nada, isso não importa. O que importa é a interação, é você se entregar ao processo. Então, a gente normalmente desenha essas experiências conforme o perfil do time. Porque tem a ver com também a gente considera idade, porque tem uma questão de repertório, né, Uhum. para aquela determinada geração, se a equipe é essencialmente feminina ou se é mais mista. Então a Uhum. gente olha todas essas características para poder preparar uma vivência musical para atingir determinado objetivo. E aí pode variar, porque no geral a gente trabalha sim com instrumentos, geralmente percussivos. A gente Uhum. pode trabalhar com a voz, se Uhum. assim o grupo tiver esse perfil, Requerer. requerer também, né? E a gente trabalha basicamente com a improvisação. Ah, mas vira uma bagunça? Não. Não vira uma bagunça, porque a gente organiza de uma determinada maneira que as pessoas produzem a música sem elas perceberem, e quando elas vêm, percebem no grupo, Saiu ali um. saiu uma música feita em conjunto, em colaboração, Ah, que com empatia, bacana né? isso. E por que empatia? Porque para eu fazer música com o outro, eu preciso prestar atenção no outro.
Eu preciso observar o que o outro está fazendo, eu preciso ouvir o que o meu colega do lado está fazendo. Lógico que a gente direciona todo esse trabalho, né? Uhum. Mas, enfim, mais ou menos é É dessa isso. forma. E existem outras experiências também, até com construção de instrumento a partir de materiais reciclados. Enfim, Ah, tem uma tá. série de Fazer o coisas. reco-reco lá com. Exato, Que legal, que exato. bacana. É isso, Cris. É, eu percebo que quando você fala da musicoterapia, o seu olho brilha, né? Que é o que você vinha buscando, não é isso? Quando a gente se conheceu, eu me lembro que você atuava na área de comunicação, num banco, né? E queria fazer uma transição de carreira, não foi isso? Quando que foi que a gente se conheceu? Faz tempo. Mais ou menos entre 2008 e 2009. 2008, sim. Naquele momento. Ah, que foi quando o Márcio Pires nos apresentou, né? Exato. Ah, Eu conversava bastante com o Márcio sobre isso e ele já te conhecia. uhum, Naquele momento, eu te procurei para a gente fazer um processo de coaching de carreira, né? foi mesmo. Sim, 2008 foi isso. Uhum, E naquele momento eu estava numa fase de para onde eu vou com a minha carreira, né? Eu queria planejar. Né? uhum, O que eu faço? Porque eu estava ali, eu estava formada já há alguns anos, já tinha feito aí alguns anos em jornalismo, né? E já tinha feito uma pós em marketing, estava querendo avançar na carreira de comunicação. A aham. musicoterapia naquela época nem me passava pela cabeça, Não estava. nem Aham. estava. Mas o dom artístico estava. Eu me Estava, lembro. é Eu verdade. me lembro. Estava ali guardadinho, né? Aham. Numa caixinha. E então foi quando eu te procurei para a gente fazer o processo de coaching, que me Ah, e ajudou aí muito. nós fizemos a sua grafologia Exatamente, que eu fiquei encantadíssima. e apareceu ali um dom artístico que Exato. estava ali. Ficou Talvez guardadinho ali. era uma sementinha ali para você chegar até hoje onde você está, né, Até hoje, Cris? mais de 15 anos. Eu não Nos sou muito boa mais. de conta, né? É. Mas a grafologia na época, para mim, foi uma ferramenta tão espetacular. Primeiro que eu me lembro muito bem, talvez você não se lembre disso, mas quando você me pediu para escrever um texto para analisar a minha letra, eu falei, gente, não vai dar errado. Vai dar errado porque minha letra é horrível. Ninguém entende a minha letra. Eu devo ter algum problema, não é possível. Fiquei com vergonha. E eu me lembro que quando eu te entreguei o texto, e aí eu entreguei o texto assim, eu sou uma pessoa que escreve que a margem do lado direito eu não obedeço muito. Então ela varia. Eu olhei para o papel e falei, nossa, isso está muito desconcertado. Olha, Sandra, é isso, olha, minha letra é feia, você não vai me entender. Eu não me lembro disso, mas eu me lembro da sua grafia. Quer dizer, eu não me lembro como você se sentiu, a ansiedade toda que você é, estava naquele momento. O que será que ela vai fazer com a minha letra, né? É, o que que ela vai detectar aqui? Medo, né? Mas eu me lembro do resultado, que foi um resultado é, bem bacana, assim, para você em relação às mudanças que você queria fazer naquela época, né? Sim, E, e o dom artístico estava lá, né, Cris? estava lá, O dom artístico exatamente. estava lá. Agora a letra, você disse da letra, né? E todo grafólogo repete a mesma coisa. Gente, a letra não é a letra feia nem bonita, é a letra da pessoa que é um impulso nervoso e a gente não analisa a letra, porque não existe feio nem bonito para o grafólogo. O que existe é o tipo de traço que você imprime no papel. Então, como você
liga uma letra na outra, como você corta o T, pinga o I, como é que você usa? Eu te dou um papel em branco, sem pauta. E você vai preencher ali, com a sua produção gráfica, aqueles espaços. Então, a sua margem é diferente da margem do outro. A margem esquerda é uma, a direita é outra, em cima, embaixo, enfim, superior, inferior, né? Então, para o grafólogo, ele vai analisar esses espaços gráficos e não a letra. Como ela é inclinada, por exemplo, ou como você tem a distância entre uma linha e outra, ou não tem distância, ou é muito grudado, enfim. Se a sua linha é horizontal, inconscientemente uma linha horizontal, se ela é uma linha mais sinuosa, se ela sobe, se ela desce, onde está a assinatura, o local da assinatura, se é perto do texto, se é longe do texto, se é à direita do texto ou se é à esquerda, enfim. E cada uma dessas análises, ela tem alguma característica, significa alguma coisa, né? E eu me lembro que quando eu dei a devolutiva para você da sua grafologia, das suas potencialidades, porque assim, a gente não faz a grafologia e diz, olha, tá, teu perfil é esse. Não. O que você vai fazer com isso? E eu sou muito pelo amor, pela potencialidade. Então, o que que você faz com tudo isso que você tem aqui de potencial? Como é que você usa isso, né? Você sabia que você tem isso? Você acredita nisso, né, Cris? Sim. Eu dizia, você acredita nessa sua potencialidade? Qual que é o seu medo de arriscar? E se você fizer um negócio paralelo ao banco? Né? E eu sempre conto a minha história, né? Que eu também trabalhava em ambiente corporativo e quis fazer a transição para consultoria, isso há mais de 20 anos. E eu comecei a fazer um trabalho paralelo, por que não? Né? Claro que você trabalha 16 horas por dia. Dobrado. Trabalha dobrado, mas até que você consiga ter uma segurança, uma estabilidade para dizer, não, é isso mesmo que eu quero, o que eu gosto é isso. Que eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com você, não foi? Conta essa Exatamente. história. Como é que foi a transição do corporativo para a carreira Para solo? carreira solo. Bom, naquele momento, Uhum, a grafologia ela me trouxe muitos conhecimentos a meu respeito que me deram maior clareza dos passos que eu poderia dar. Algumas coisas eu ainda talvez fosse bastante jovem, apesar de ainda ser jovem, né? linda. Mas talvez eu fosse bastante jovem ainda para conseguir trabalhar naquele momento. Mas a análise, né, a sua análise, ela me foi muito importante para me mostrar quais passos eu poderia dar a partir daquele momento, considerando as minhas fortalezas e, por que não, também os meus pontos de desenvolvimento. Porque, Uhum, inclusive, me ajudou a entender por que que eu sofria com algumas coisas e como lidar, sofria, né, com algumas questões que eu sabia que eu devia desenvolver. Então, a partir daquele momento, eu aprendi a lidar com estas questões e tentar equilibrar um pouco mais. Então, isso para observando uma evolução como pessoa, isso também é muito valioso. Então, uhum, a grafologia ela te auxilia tanto no seu processo de carreira como para a vida, né? sim. Então, para mim foi muito importante nesse momento, naquele momento. E naquele momento eu optei por seguir a carreira corporativa e fui, com o passar dos anos, conquistando alguns espaços. Trabalhei
em empresas menores, consultorias pequenas, empresas grandes. Trabalhei com gestão de pessoas também, em equipes de comunicação. Fui novamente para um outro banco. Enfim, eu tive experiências que me fizeram crescer bastante na carreira e também que me ajudaram a ir de encontro aqueles objetivos ali que estavam escondidos, né? Então foi com a saída do último banco com uma reestruturação de uma instituição financeira, né? Que foi o último emprego, né, no modelo CLT, certinho, com segurança, com certinho. salário fixo. Exatamente. Quando eu saí em virtude dessa reestruturação e fiquei um tempo considerável que me fez enxergar muitas questões, tanto do lado corporativo quanto do lado das pessoas, eu falei, então agora é o momento de arriscar o voo solo. Como eu já tinha iniciado a carreira trabalhando com comunicação, porém em consultoria de RH, então eu fazia projetos de comunicação interna para empresas, comunicação de RH para empresas, projetos de treinamento e desenvolvimento para empresas. Jogos, né? Jogos, exato. Outras experiências de treinamento. Então, eu já tinha essa experiência em RH lá atrás, que vinha lá atrás. Então, é uma área que sempre me chamou a atenção, exatamente porque fala com as pessoas. Com as pessoas, que sim. busca o equilíbrio com as pessoas. Então, acabei arriscando, né, apostando mais ainda na área de comunicação, só que aí de volta ao RH. Passei muitos anos aí, então, focada, e até hoje faço isso, né, em treinamento e desenvolvimento de cultura, comunicação interna, comunicação de cultura. Então, mas agora só com a sua empresa só com a minha ou em empresa. parceria com a Nova H, né? Exatamente. E em parceria também com outras consultorias de Sim. RH. Então, acabei me especializando bastante na área de comunicação para RH, né? Muito nessa linha de treinamento e desenvolvimento. Então, naquele momento, então, do último emprego CLT, eu comecei a voar solo, que tem também seus desafios, obviamente, como todos. E o primeiro deles é a insegurança financeira, o primeiro né? deles. Então, é um passo que não dá para você dar sem também ter sem um ter uma preparo. reserva. Exatamente. E aí, com o passar dos anos, eu fui trazendo mais essa coisa da música, fui entendendo melhor como eu poderia trabalhar, unindo as duas coisas. E ajudando as pessoas, Ajudando né? as pessoas. Que é o que você hoje faz um trabalho lindíssimo, Obrigada. né? Parabéns pelo trabalho. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho que você faz com as crianças. Também, né? Hoje tenho essas duas carreiras paralelas, né? Voltada em conteúdo e agora a musicoterapia atendendo tanto individualmente, então adultos e crianças, adolescentes, né? Então, aí com esse foco na musicoterapia, que tem um olhar mais clínico, que vai trabalhar, por exemplo, com uma criança que tenha alguma deficiência intelectual, ou que tenha alguma questão de fala, desenvolvimento de fala, ou transtornos do espectro autista, né? Então, eu atuo desta maneira e também atuo com grupos, com adultos, né? E focado mais em depressão, ansiedade, né? E abrindo agora esse projeto, não é muito novo, mas agora que a gente está colocando em prática, que é o projeto do Afetos Musicais. Afetos musicais, Afetos uau! musicais, porque a música afeta a gente. A música positivamente, afeta, com certeza. E transforma, né? Ela tem o poder de nos transformar. Então,
eu e o Fábio Rosa, que é o meu parceiro nessa empreitada do Afetos Musicais, a gente então utiliza a música, a gente utiliza a arte para transformar pessoas, né? Para apoiar as empresas nos seus desafios, Uhum, para lidar com suas equipes e também apoiar os colaboradores que estão dentro dessas empresas e uhum, que tem o objetivo também de ter uma carreira mais confortável, de lidar uhum. melhor com seus desafios, seja de desenvolvimento ou de entrega de resultados, porque a gente sabe que as empresas elas têm resultados para entregar, os perfis de empresas são bastante diferentes, Aham, é né? verdade. E como é que o funcionário se adapta a tudo isso? Como que ele torna a vida dele onde o local onde ele passa a maior parte da vida trabalhando dentro da empresa, como que ele lida, né, com esse Sim. ambiente, E como ele torna mais leve, né? como ele Como torna ele mais pode, porque a gente pode tornar mais leve, né, o ambiente. esse é o É grande só uma ponto. questão do estímulo, né? E é aí Exatamente. que Afetos Musicais trabalha isso? Exatamente. O ambiente corporativo ele pode ser muito mais produtivo, com leveza, com parceria, Aham, né, com uma relação verdadeira. Lógico, a gente não pode romantizar. Se a gente for olhar do ponto de vista do funcionário, porque o ambiente é sempre muito competitivo, porque eu almejo determinados objetivos de carreira, mas nem sempre consigo. Enfim, a gente sabe que a competição existe dentro das empresas e por que não tornar isso saudável? sim, sem dúvida. E fazer com que também a gente, como pessoas que trabalham, né? Nós, como pessoas que trabalham, eu sentando agora na cadeira do funcionário, eu posso deixar essa carreira fluir de uma maneira muito mais saudável, Sim. de modo que eu não adoeça. Uhum, E do outro lado, que é o lado da cadeira do gestor, eu posso auxiliar esse funcionário a se desenvolver. uhum. E até lidar com as próprias desavenças da rotina, do dia a dia, no ambiente de trabalho, e não só no trabalho, né? Isso se estende aí aos amigos, à família, né? A criação dos filhos, por exemplo, não é? Exatamente. É muito importante frisar que todo o processo, e aí eu estou falando, seja do lado musical, né, que a gente faz uma experiência focada em desenvolvimento de alguma competência, Uhum, né, utilizando a música, é divertido? É, mas não é diversão, né? É sim. um trabalho Existe um sério. propósito, né? Existe o propósito, existe também toda uma estrutura que a gente segue para trabalhar. Então, não é simplesmente um momento divertido, For fun ali. aleatório. Aham. Não. Ele é um trabalho sério que considera as características da equipe, tem uma estrutura por trás, né? Tem o próprio processo tem uma estrutura também, Uhum. A metodologia uma que você vai metodologia. utilizar para aquele caso específico. Exatamente, tem uma Uhum. metodologia específica e também nós conduzimos a conversa, né? Uhum. Então, no geral, a gente tem a experiência, a prática da experiência no grupo e nós temos a reflexão a partir desta Uhum. prática. É terapêutico. É terapêutico. É isso aí. Nossa, que trabalho lindo, Cris. Eu adoro isso. Ah, E me conta, dos seus principais desafios hoje. Como é que você está em relação à divulgação da Afetos Musicais? Como é que você está abordando? Como é que é a sua abordagem, né? Em relação a esse trabalho que é feito, que é muito lindo, e como é que ele é aceito?
Olha, a gente tem, como toda nova ideia, a gente tem os desafios de propagar essa ideia, Uhum. né? E um trabalho que a gente procura fazer é de ter realmente essa conversa, e no geral é com as áreas de RH, ou às vezes até as consultorias de RH também, E né? os decisores Os também, em algumas empresas. decisores, Aham. exato, para mostrar que é um trabalho sério. Eventualmente, a gente vai entrar agora numa fase de, eventualmente, fazer pequenos pilotos, Uhum. porque muitas vezes é difícil da corporação, né, da empresa, entender como é que funciona. Sim, ela precisa ver ou ter a indicação de alguém, olha, eu fiz aqui na minha empresa, deu certo. Então, Exatamente. é. Porque a empresa deseja ver o resultado. O que a gente vê muito no mercado hoje são experiências musicais em convenções de vendas, por exemplo, Aham. né? Que tem esse foco de trabalhar sim o conjunto, o grupo, né? Mas por que que o afetos musicais é diferente? Porque a gente olha o objetivo, Uhum. a gente aprofunda um pouco. Então, a gente traz a experiência musical que vai amparar o trabalho Uhum. para a gente conseguir atingir esse determinado objetivo. E aí podem ser experiências curtas, e que sim, que pode ir numa convenção de vendas que a gente utiliza para Uhum. pequenos grupos, grupos maiores, enfim, mas tem essa ramificação do trabalho que pode ser também feito um processo Uhum. terapêutico, né? Uhum. Com a empresa. Pode ser feito num dia, como parte de um treinamento maior, pode também ser feito alguns dias dentro de um processo, um Cronograma. cronograma, que vai aí cumprir algumas etapas, então tudo depende do objetivo. E a gente traz conosco, porque uma coisa que pode surgir é, bom, você é musicoterapeuta, mas você não é de RH, mas nós temos os profissionais de RH que a Sim. gente sempre leva também, como você, por exemplo, né? É, Que também ajudam, nos auxiliam nessa, digamos assim, nessa costura, sim. para a gente fazer com que o resultado desse trabalho seja sólido, seja efetivo e seja duradouro. Uma Aham. experiência musical ninguém esquece. Ninguém esquece, é verdade. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa farmacêutica e nós tivemos uma experiência de formação de uma banda com a voz e os gestos e tal. E isso, sei lá, eu acho que eu estava grávida do Tiago, então há uns 30 e poucos anos, eu nunca mais esqueci. E olha, era algo revolucionário ali, se você contar 30 anos, né, atrás. E foi uma experiência, assim, fantástica, né? Agora, nessa época, eu trabalhava em treinamento nessa empresa e foi bem difícil de a gente conseguir convencer a diretoria a, olha, vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar com formar uma banda aqui, né? É, com as pessoas sem instrumentos, mas com o que a gente tem no corpo, né? E foi maravilhoso, difícil, como é difícil, né? A gente convencer as empresas que a música funciona, que o trabalho com instrumentos musicais ele te dá um leque muito grande de desenvolvimento, tanto da parte motora, como, enfim, visual, enfim. É, como a grafologia também, é difícil de a gente convencer as pessoas de que é uma ciência, ela é usada, ela funciona 99,9%, né? É, muitas das vezes eu pergunto para as pessoas que eu dou a devolutiva,
da grafologia, me conta quantos por cento esse parecer grafológico é você? Quantos por cento? Nunca me disseram, menos de 90%. Não, Sim. né? Normalmente 95%, 100%, né? E agora, disso, até você mostrar para as pessoas o quão rico isto é e o quanto isso pode colaborar tanto para as empresas como para as pessoas na vida pessoal, na carreira, enfim. E nas empresas, para ser mais assertivos, por exemplo, em identificar um potencial para uma promoção ou para um processo seletivo, enfim, o quanto isso vai te reduzir tempo e vai ser uma ferramenta, porque é uma ferramenta, não é uma é uma ferramenta que auxilia no processo, que não é decisiva, né? Mas que te ajuda a, a ser mais assertivo e a ter um entendimento melhor daquele perfil, né? Então, o quanto isso é difícil, mas é um trabalho de formiguinha, e eu acho que a gente tem que divulgar o trabalho e o quanto isso é rico, né, na vida das pessoas, Auxilia né? muito. Acho que você usou um termo muito bacana, que é o trabalho de formiguinha, De né? formiguinha, E aí um exemplo, voltando para a grafologia, né? Acho que muitos gestores sequer consideram, e aí você pode me confirmar isso, eu posso estar errada, mas o que eu já passei das experiências em grandes corporações e pequenas, e o que eu Aham. ouço alguns gestores falarem, pouquíssimos ou raras vezes um gestor tem a consciência de que pode utilizar a grafologia, uma análise grafológica, como ferramenta que ampare a gestão dele, das suas Sim, o pessoas. O desenvolvimento das desenvolvimento. pessoas. É Exatamente. Olha verdade. que bacana, né? Se os gestores conseguem ter essa análise para poder olhar para a sua equipe e Sim, poder, olha, vou direcionar de tal é. forma. Algumas empresas já utilizam esse formato. Então, o RH solicita essa análise, ou em grupo, ou individualmente, para um determinado fim, e divide isso com o gestor. Algumas empresas fazem isso, alguns gestores me ligam. Olha, eu tenho esse perfil aqui que você nos encaminhou e eu quero promover essa pessoa para tal. Você acha que existe essa possibilidade? Existe essa tendência da pessoa? Porque também é uma responsabilidade muito grande. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. É, de um gestor ter um funcionário bastante dedicado, com desempenho altíssimo, e aí, de repente, ele promoveu esse funcionário para uma posição de liderança e não deu certo. E aí, o que que você faz quando não dá certo? Porque a pessoa podia ser tecnicamente perfeita, extraordinária, né? Mas não tinha essa questão, esse potencial para liderar pessoas. Então, ou você desenvolve, e aí você precisa de um tempo, ou você fala, e agora? Mando de volta? Vou rebaixar a pessoa de cargo? E como fica isso perante a empresa? Como fica a autoestima dessa pessoa? Né? É uma responsabilidade muito Muito grande. grande. Então, eu tenho sim alguns gestores que trocam essa ideia, ou comigo, ou com o RH, né?
e que estão muito mais participativos nesse processo de desenvolvimento das pessoas. Agora, há empresas que o RH não, não divide com o gestor, né? E guarda para si esse tesouro. É um Porque tesouro. é um tesouro, né? É um tesouro. E que pode ajudar os dois lados da empresa. Sim, E é exatamente. fundamental. Aham. Mas é isso, é isso. É o Eu nosso trabalho de formiguinha continua. Estamos aqui continuo. divulgando aqui, né, as possibilidades que a gente tem, né, de fazer um trabalho bacana e fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, mais leveza, né, mais sabendo o rumo a tomar. Às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão e aí ela não toma, e aí você fala: Nossa, mas você tem essa capacidade empreendedora, Tem o vai potencial. que você vai que vai dar certo, né? É, é muito importante, é uma ferramenta muito importante. Inclusive, eu ia até comentar com você, né? E fica aqui como uma pergunta, né, que me ocorreu. No meu caso, por exemplo, né, há 15 anos, fiz a grafologia, que deu o perfil, foi analisado, você me deu a devolutiva, mas foram tantos caminhos percorridos de lá até aqui. Será Uhum. que vale a pena fazer uma nova grafologia num outro estágio de, Ah, vale, super vale. apesar da Por idade? quê? Não, várias coisas mudam, né? Então, se você pegar assim, é, a sua grafologia da época e a gente comparar com hoje, como está, com certeza traços mudaram, né? Existem traços que não mudam na personalidade, né? Então, se você é mais introvertida ou mais extrovertida, ou se você é muito prático, ou é uma pessoa mais reflexiva, mais metódica, enfim. Mas existem traços que são adquiridos, por exemplo, organização, a capacidade de liderança. Você pode nascer com o dom de liderança, mas você também pode desenvolver a liderança, né? E tem a questão emocional, da maturidade. Então, conforme os anos vão passando, a sua experiência de vida vai se desenvolvendo, a sua letra muda. Vou te dar um exemplo. A, as pessoas que têm a letra mais grudadinha, mais o espaço entre uma letra e outra da mesma palavra, são pessoas menos desenvolvidas em termos de maturidade emocional. Emocional. Uhum. Quanto mais distância entre uma letra e outra, ou seja, quanto mais solta uma letra e outra, mais leve a pessoa é, mais madura a pessoa vai ficando. Que E é por interessante. isso que a gente precisa saber a idade, a lateralidade, se a pessoa é destra ou se é canhota, enfim. A profissão da pessoa é importante a gente saber, né? E também o objetivo daquela análise. Uhum. Qual é o objetivo? É para quê? É para trabalho? É para autodesenvolvimento? É para uma promoção? Qual é o objetivo, né, da feitura da análise? E então muda sim, né? Então provavelmente o teu dom artístico hoje vai estar muito mais evidente na grafia, Uhum. né? Do que naquela época. Uhum. Provavelmente a sua forma de arriscar mais, a segurança em arriscar mais, vai aparecer lá Mais em evidente. relação àquela outra época, Uhum. entende? Então é bem bacana assim de você fazer a comparação, né, de um tempo e de outro. Que legal. E é A importante. gente pode fazer, né? Podemos Outra fazer, sua. até para ter uma leitura, né? Uhum.
Do que mudou. do que mudou ter mais essa clareza, Uhum. porque nem sempre as coisas são claras ao longo da nossa jornada profissional, Sim. né? E às vezes a gente precisa de um empurrãozinho que vem externo para dizer assim, olha, você tem essa fortaleza, você tem essa coisa aqui para desenvolver, que seria interessante você desenvolver para você atingir determinado objetivo, né? Então, eu acho uma ferramenta fantástica, eu sou suspeita por isso. Muito obrigada. E eu acho o seu trabalho também muito lindo, Obrigada. né? E quero te agradecer aqui. Primeiro a nossa amizade, né? Que até papagaio a gente já trocou. Ela ficou com o meu papagaio. Enfim, e a nossa amizade, a nossa lealdade, a nossa confiança, né? E essa amizade leve, né? Essa parceria gostosa que a gente tem no trabalho, Sim. não é verdade? Sim. Então, gratidão por estar aí no meu caminho, né? Eu sou suspeita, eu que só posso agradecer, né? Eu acho que encontro com você nasceu por uma questão profissional, mas a relação ela foi evoluindo, né? É de outras vidas, de né? outras vidas. Olha, fico até arrepiada. É. E a gente é um caminho é tão bom ter ela na minha jornada. Eu acho que a gente vai se amparando, né? Ao longo dos nossos caminhos, dos nossos desafios e também nas conquistas. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Ai, obrigada. Agora, e quem quiser te achar, como é que é, Cris? Quem quiser me achar, eu estou no Instagram como crisgazana.voz. Esse é o principal caminho aí para vocês poderem falar comigo. E aí, como musicoterapeuta, como consultora, enfim. É isso aí. Então, gente, procurem a Cris, que a Cris com certeza vai fazer um trabalhinho bem dedicado para cada tipo de assunto, né? Sim. Que se vira a fazer com a música, que é terapêutico e que ajuda muito na qualidade de vida das pessoas. Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Sandra. Gratidão, amiga. Muito obrigada. Adorei.